Oi, gente! Eu venho de um passado escuríssimo, abusivo, tóxico, onde eu passei por situações e momentos a qual eu não queria que tivesse acontecido. Infelizmente, eu fui o tipo de pessoa a qual eu não desejo que alguém seja nesta terra. Porque é muito horrível, é muito desagradável para si própria, para si próprio e principalmente para o Senhor. Mas é errando, falhando, pecando que a gente aprende. E eu aprendi. Demorou bastante anos, mas eu aprendi da pior forma, da pior maneira. E depois de tanto sofrimento, humilhação, vergonha, depois de ter entrado em tantas lutas, guerras, batalhas, desertos, preparativos a qual eu nem desejava para mim mesma, mas que foi preciso que tudo tivesse sido como foi. Porque foi através de todo o meu passado, de detalhe por detalhe, do pior ao pior, literalmente, que o Senhor teve um plano muito lindo na minha vida. Porque em meio a isso tudo, o Senhor teve uma chave excelente, a qual foi a minha filha. Porque eu não aprendia com a minha família, com a minha descendência, com colegas de escola, de trabalho, com pessoas a qual o Senhor aproximava de mim. Eu não aprendia em igreja alguma, independente da religião, da placa. Eu não aprendia com nenhuma experiência, com nenhum processo, com nenhum relacionamento a qual eu teve. Porque eu passei por 10 experiências amorosas, a qual eu tive apego, a qual eu senti paixão, eu senti gosto, eu senti amor, a qual eu me apeguei literalmente de uma forma doentio, a qual eu tive um apego emocional, a qual eu tive as minhas inseguranças, tive meus defeitos, minhas imperfeições, a qual eu tive, o mesmo espelhar de minha família, de minha descendência, de pessoas a qual para mim não estava sendo um exemplo, mas que infelizmente eu fui sendo exatamente igual a muita gente à minha volta. Fui no deixando me levar por manipulações, por controles, por maldições, por pensamentos, por palavras, por conselhos alheios e afetou bastante a minha pessoa, prejudicou o meu emocional, o meu psicológico, abalou demais a minha saúde. Passei por situações a qual eu fui diagnosticada com diversos tipos de doença. Infelizmente também nasci com 2 hérnias. Uma foi removida quando eu era neném, a outra continuou por aqui e foi horrível. Foi horrível todo o meu passado. E por conta de tanta coisa qual acontecia, sem intervalo, sem tempo, sem entender por que estava acontecendo, porque eu tinha consciência do que eu plantava e colhia. Eu tinha consciência do que eu pensava, do que eu falava. Eu tinha
consciência do que eu estava praticando contra mim mesma, contra alguém, contra o Senhor, mas eu não entendia o que acontecia além de tudo o que estava diante dos meus olhos. Mas nisso tudo foi um plano muito imenso do Senhor, porque eu precisei cair várias vezes, precisei se machucar, se quebrar, precisei ser amassada, moída, para que eu dependesse do Senhor, porque eu estava fugindo demais, eu estava evitando Ele, a qual foi Ele o responsável por eu ter estado no ventre de minha mãe, por eu ter estado no lar onde eu estive, por eu ter tido a família, a descendência que eu tive, por eu ter passado por tudo que eu passei, por eu ter me posicionado no início deste ano, por eu estar aqui, por eu ter sobrevivido a tanta coisa, por eu me provar ser forte, porque o Senhor me provou muitas vezes, me desafiou, me tirou da minha zona de conforto neste ano, entrou com providências na minha vida, porque eu me posicionei. Mas antes disso, eu precisei sentir um sofrimento profundo, a qual doía na alma, a qual, infelizmente, eu tive de ver a minha filha sofrendo um pouco do que eu sofri em tanto tempo lá atrás. E isso para mim foi um basta, porque eu pensei, comigo tudo bem, eu ter passado por tudo que eu passei, eu ter sofrido tanto que eu sofri, eu não ter tido tudo o que eu queria, como eu queria, da forma que eu quis, enfim, pelo meu passado ter sido como foi, tudo bem, por ter sido comigo, por ter afetado a mim, por ter me prejudicado. Mas não tá tudo bem com a minha filha. Com a minha filha, não. Nela, ninguém toca. E isso foi um basta, porque eu me posicionei. Aquela Amanda que antes não tinha responsabilidade, que antes não tinha gratidão, amor próprio, que antes não se valorizava, não se respeitava, não se cuidava, que antes não tinha um propósito de vida, não tinha objetivo algum, não tinha meta, não tinha planejamento, não tinha sonho. Para ela tanto faz se ela estava viva ou não, porque estava tudo tão para baixo, tudo tão perdido, tudo sem esperança, sem fé, por conta de ficar bem óbvio que eu não iria ser feliz, que eu não iria ver a minha família, a minha descendência feliz e unida, que não teria mais jeito pra gente, que eu não teria minha família, enfim, eu já estava desacreditada. E muita gente próxima a mim tinha a capacidade de me ajudar a desacreditar de mim mesma, a perder a esperança, a fé, de tanto que me amaldiçoava, de tanto que deixava tudo tão óbvio para mim, fazendo com que eu olhasse para as pessoas e visse que essa seria a minha realidade até que eu morresse. E eu não aceitava. Por mais que eu desacreditava, eu não aceitava. Tá na mesma situação, tá do mesmo jeito. Eu não aceitava ficar ali dependendo de algo, dependendo de pessoas, dependendo de vícios, de manipulações, de controles e de agradar pessoas só para eu me sentir bem, só para eu me engrandecer ali num nível de estar popular, de estar rodeada de pessoas, de ter pessoas ali por perto. E isso
literalmente me ajudou, deixando eu para trás, literalmente, deixando eu no passado, deixando aquela Amanda imperfeita, aquela Amanda a qual desagradava ao Senhor, agradava todo mundo, se adoecia e o tempo todo estava deprimente, estava com pensamentos de suicídio, estava tentando contra si própria, a qual não lutava por si própria, a qual não se movia, não se mexia, não reagia de forma alguma, a qual não batalhava por si própria para ter tido o próprio lar, para ter tido de tudo, que é de merecimento para quem vai atrás de conseguir o que quer, de ter o que quer. Mas infelizmente eu fiquei nessa bagunça, nesse caos, nessa confusão de ficar sendo puxada pelas pessoas, deixando as pessoas decidir por mim, escolher por mim, resolver por mim, falar por mim, fazer por mim. E foi horrível, gente. Eu não desejo isso para nenhuma pessoa, independente de eu conhecer ou não, independente da pessoa ser boa ou ruim, independente do passado da pessoa. Não importa, não interessa, eu não desejo. O meu passado eu não desejo para nenhuma pessoa, nem para o meu pior inimigo, nem para mim mesma novamente. Eu não aceito. Que o Senhor repreende todo o mal sobre a tua vida. Eu consegui sair de toda situação, ser liberta, ser curada, ser transformada e ver a minha filha sendo curada, liberta, transformada também, tão nova, tão pequena, através do Senhor. Através do meu posicionamento, de eu ter colocado todo o meu passado no papel, de eu ter conversado com ele, de eu ter lido tudo que eu coloquei no papel, de eu ter entregado a minha vida a ele, de eu ter entregado a vida de minha filha a ele, de eu ter entregado tudo a ele e de ter contado com a vontade dele e não com a minha, porque eu já tinha comprovação de que eu não sou boa o suficiente de saber o que é melhor para mim, de que eu não tenho a capacidade de saber o que pensar, o que falar, o que fazer em relação a mim, em relação a alguém. Então eu deixei tudo nas mãos do Senhor para que Ele estivesse no controle de tudo. Eu simplesmente também abri mão de tudo que estava me mantendo naquele passado horrível. Abri mão, me doeu de ter deixado de ir em lugares a qual eu gostava, de estar próxima de pessoas a qual eu gostava, me doeu. Mas me aliviou, me trouxe para mais perto do Senhor e me livrou de todo o meu passado, me livrou de toda a perseguição, de toda a amarra, de toda a perturbação maligna em meus pensamentos, em momentos de descanso, de dormir, de sonhar. Foi uma chave muito grande a minha filha na minha vida, porque foi através dela que eu parei para pensar, para refletir, para dar um basta em tudo, para se cansar de mim mesma e de tudo que eu estava vivenciando lá atrás, para eu não aceitar mais mixaria, para eu não ficar mendigando mais por atenção, por carinho, por amor de alguém, para eu não ficar me deixando levar pelas pessoas, não se importar mais com o que pensam, com o que falam e não querer ficar agradando as pessoas, ficar obedecendo, seguindo conselhos tolos, horríveis,
desnecessários e a qual me prejudicava demais, a qual me trazia só problemas. Eu aprendi de uma forma que eu não queria ter aprendido, mas eu aprendi. E o que importa para mim é que eu sobrevivi, tô podendo contar essa história detalhadamente, é claro, e pude ver que eu sou forte, que eu passei por tanta coisa a qual compartilhei aqui com vocês, e até mesmo além disso, a qual nem teria como eu compartilhar aqui com vocês para eu não ser tão específica e não envolver tanta gente aqui, para não ocasionar confusão e problemas, porque eu não quero isso, essa não é a minha intenção. A minha intenção é testificar de uma forma que você compreenda que não importa a situação a qual você está enfrentando, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do gigante, não importa a quantidade de levante que está sobre a tua vida, não importa como está dentro do seu lar, não importa se a tua família, a tua descendência é unida ou não, não importa se você tem uma família completa ou incompleta, não importa se você conseguiu chegar aonde você quis ou não, se você tem de tudo que quis ou não, não importa os fracassos da vida, as frustrações, as decepções, os motivos, as razões pela qual te trouxeram no lugar onde você está. O que importa é você reagir, é você se levantar, é você se posicionar, é você ligar ponto com ponto, vírgula com vírgula e escrever para o Senhor, para você mesma, para você mesmo, e entregar aos céus e simplesmente ter um relacionamento com o Senhor, ter uma rotina com o Senhor, uma rotina espiritual, a qual você ore, a qual você jejue, a qual você dizima, a qual você leia a Bíblia, porque é através da Bíblia que você vai ser liberta e liberto. É a Bíblia que vai te curar, porque a Bíblia é o próprio remédio do Espírito Santo. É o próprio remédio do Senhor pra gente, a qual a gente não precisa ter que ficar dependendo de remédios com expectativas, com esperança, com fé de que uma dor vai passar, uma doença vai sumir, uma enfermidade vai se acabar. Aquele Senhor a qual dá visão ao cego, a qual levanta quem está sobre a cadeira de roda, ainda existe, ele vive. Só basta ter fé, esperança, só basta buscar a ele, com sinceridade, com verdade, sem interesse, sem obrigação, sem ser por força, sem ser por violência, mas por amor ao nome dele, a quem ele é, querendo conhecer a ele. Assim como eu quis no início deste ano, abrir mão de tudo mesmo, de estar em festa em qualquer outro lugar, para eu estar no lar aonde eu estava com minha filha e ter me posicionado, ter entregado tudo a ele, ter falado tudo o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, o que tinha acontecido, o que eu lembrava, até mesmo o que eu não lembrava, de ter me perdoado, de ter perdoado tanta gente, de ter perdoado até ao Senhor, até ao inimigo, por tudo literalmente que aconteceu, que se passou. E de ter tido um propósito, deste ano ser diferente, ser melhor, da minha vida ser diferente, da vida de minha filha ser diferente, de eu não permitir mais que acontecesse o que acontecia lá atrás, de eu não deixar mais as pessoas me manipular, me controlar como faziam, de não se importar mais com o que pensavam e falavam de mim, de não deixar tudo me afetar e me abalar. E eu consegui.
Eu iniciei o ano com propósito e eu consegui, para a honra e glória do Senhor. Foi diferente este ano, foi melhor, a qual o Senhor me ajudou a se libertar de vícios, de pensamentos, de ações e reações de atitude, de decisões e escolhas que antes me prejudicava, me afundava, que antes me afastava dele, me afastava de mim mesma e das pessoas que eu amo. Eu pude ver eu sendo liberta aos poucos, não foi da madrugada para amanhã. Foi conforme eu buscava, foi conforme eu orava, conforme eu lia a Bíblia, conforme eu ia à igreja, conforme eu realizava campanha, propósito, conforme eu chorava, conforme eu caminhava, conforme eu dava passo por passo. Porque é difícil de se relacionar com o Senhor, de se aproximar dele, de conhecer ele, de conhecer a nós mesmos. É difícil, mas não é impossível. Você consegue. Eu consegui me conhecer melhor e gostei dessa Amanda. Agradeço a Amanda de antes, porque foi graças à Amanda de antes, foi graças ao passado, a tanta coisa, a tanta gente, a tudo mesmo relacionado ao passado, que eu pude estar onde eu estou, que eu pude ser quem eu sou, que eu pude conseguir de tudo que eu consegui. Então não posso cancelar o meu passado, por ele ter sido de um jeito que eu não queria que fosse. Por não ter dado certo, por eu não ter dado certo lá atrás. Porque foi através deste passado que eu tive a oportunidade para estar próxima do Senhor, que eu tive este privilégio de ser transformada na mão dele. Doeu, machucou, mas eu sobrevivi. Mas eu pude ver que eu sou forte, que eu podia aguentar e suportar tudo calada. Porque neste ano evitei muito de me abrir com as pessoas, porque antes eu me abria falando o que acontecia dentro de casa, como era a situação, e isso tudo me prejudicava. Entrava num relacionamento e outro e falava também de passado e falava também de relacionamento anterior e me prejudicava. Então eu aprendi que nem tudo a gente deve falar para alguém, mas sim para o Senhor, porque as pessoas não entendem a gente. As pessoas não compreendem que a gente só quer conversar, que a gente só quer desabafar, que a gente só quer mostrar para outra pessoa que a gente tem uma marca, que a gente tem uma cicatriz, que a gente tem um trauma, que a gente tem uma história, que a gente tem um passado e que a gente tem os nossos motivos, nossas razões para não confiar 100%, para não acreditar 100%, para ser insegura, enfim. Em poder, né, se expressar e deixar bem claro para as demais pessoas, para entenderem o contexto de tudo. Mas nem todas as pessoas vê dessa forma a qual eu vejo, a qual eu entendo. Tem muita gente com má intenção e a qual infelizmente acaba ficando com leve trás e fofocando e mentindo e inventando história e acrescentando história, né? Querendo fazer de tudo para sujar a imagem de alguém, para acabar com a vida de alguém, para desesperançar alguém, para roubar a fé de alguém. Mas para a honra e glória do Senhor, eu venci tantos maus, eu venci tantas maldições, tantos pecados, tantos erros, tantas falhas, tantos desagrados. Eu venci a depressão, eu venci o adoecimento, eu venci as doenças,
as enfermidades, eu venci o meu passado, eu venci o meu eu venci a minha carne, a minha alma, meu espírito, a minha mente, o meu coração. Eu venci cada desafio, cada processo dolorido, cada preparativo difícil, cada provação, cada luta, cada batalha, cada guerra, cada deserto, tudo que foi indo me aparecendo pela frente, para a honra e glória do Senhor, eu venci. E tem como eu provar com palavras e também com tudo registrado em meu caderno, pois eu quis registrar os mínimos detalhes até os maiores detalhes de cada realizações e pude demonstrar para mim mesma o tamanho da gratidão que eu tive por tudo, porque antes eu não era assim. Antes eu reclamava de tudo por tudo. Antes era o tempo todo reclamação em cima de reclamação. Mas este ano, para honra e glória do Senhor, foi só gratidão. Até por situações difíceis, dolorosas, foi agradecimento em cima de agradecimento. E eu tive um cuidado grande por mim. Fui atrás de passar por exames para saber, né, se estava tudo bem comigo ou não. E graças a Deus estava tudo bem. O único detalhe era eu me livrar da hérnia. E para honra e glória do Senhor também, eu pude conseguir, através do SUS, de ir ao hospital, de passar por exame novamente. E neste mês, dia 19, fui internada. E dia 20, durante a manhã, passei por cirurgia. E no mesmo dia eu fui liberada. Estive em repouso aqui, ainda estou em repouso. No começo foi um pouco desconfortável, dolorido, eu estava me estranhando, eu não estava me reconhecendo. Era como se eu tivesse morrido e vivido outra vez, porque eu nem estava acreditando, eu ficava me tocando. É eu mesma, eu tô aqui, sou eu mesma. E eu ficava, né, estranhando também a região onde foi operada aqui no meu umbigo, porque eu tinha uma hérnia umbilical. E para honra e glória do Senhor eu respiro melhor, porque antes eu não conseguia respirar melhor por conta que essa hérnia estrangulava os meus órgãos por dentro, tanto que os órgãos estavam tudo uma bagunça. Foi para honra e glória do Senhor que eu estive sobrevivendo, em cima de sobrevivência. Porque pela medicina não era nem para mim ter vivido o tanto que eu vivi. Mas foi o Senhor que me manteve de pé, que me sustentou, que me direcionou, que me orientou. Foi o Senhor que me trouxe até aqui, até neste ano, onde Ele entrou com providência em todas as áreas da minha vida, aonde eu pude ver o cuidado dele, o amor dele por mim, pela minha filha, a qual Ele prometeu cuidar da gente, livrar a gente de tudo. E aconteceu literalmente dele ter nos livrado de tantos acidentes, de tanto mal, de tanta situação, de tanto problema, de tantos processos judiciais, de tantos detalhes relacionados ao passado, ao qual a gente não queria que o nosso passado se repetisse ou que acontecesse pior. E Ele nos livrou disso tudo, Ele nos livrou do espírito da morte. E o Senhor me livrou neste momento a qual eu senti pavor, medo, a qual eu não sabia se eu ia sobreviver ou não, se eu ia estar viva ou não. Mas acima disso tudo eu falei, Pai, eu confio em Ti. Se eu sobreviver a tantos processos, se eu sobreviver a 2 cirurgias,
por esta terceira eu creio que eu vou sobreviver, que eu vou testificar, que eu vou retornar para o apartamento, que eu vou retornar ver minha filha, que eu vou viver intensamente muito mais e aproveitar muito mais, porque eu não vou querer perder esta oportunidade de estar contemplando mais um livramento, mais um tempo de vida aqui na Terra. E é isto, gente. Eu espero que tenham gostado, que muita gente se identifique também, né? Porque eu sei que não é só eu que tive um passado assim e além disso, é que eu não posso me abrir aqui 100% para não dar problema para mim ou para alguém. E espero que vocês possais glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome dele, porque isso é para ele, por ele e para ele, não é para mim não e nem é sobre mim. Também quero deixar algo registrável a vocês, que vocês tenhais a confiança, literalmente, de dizimar a ele com alegria, porque é real. Antes eu recebia muito pouco, né? Até mesmo quando eu trabalhei registrada, eu até recebia, né, um pouquinho a mais do que eu recebia quando eu trabalhava autônoma. Só que não importava se era pouco, se era muito. O dinheiro sumia de uma forma que eu não entendia. E eu só tinha como fazer pelas pessoas. Só tinha como ajudar as pessoas, só tinha como contribuir em contas de pessoas, né, se tratando de mim também, porque infelizmente eu tive de conviver com muita gente e estar em lares a qual não me pertenceram, não me pertenciam, mas que eu tive o privilégio de morar com pessoas diferentes uma da outra, um do outro, e conviver, além de família e descendência. Só que com eu dizimando, porque antes eu não dizimava, tinha até uma vez e outra quando dava, só que eu não tinha entendimento sobre o dízimo, não sabia a importância. Só que neste ano eu pude saber, pude entender e dizimei meus 10% de cada ganho, de cada salário, benefício. E eu vi o Senhor operar. Milagres e maravilhas também. Vi o Senhor aumentar os valores e manter. E entrar com providência literalmente de eu não ver faltando. Claro que eu ainda não tô na fase de ver sobrando. Mas só de eu ter visto que aumentou e que foi devolvido valores para mim a qual na época do Covid eu não tinha recebido, né? Todo aquele valor do auxílio emergencial e auxílio maternidade, para mim já foi muitíssimo gratificante, porque foi a justiça do Senhor sobre a minha vida. Creio que Ele tem muito mais para cumprir, creio que ainda há muita justiça para Ele derramar sobre a minha vida, porque o meu passado foi tenso, então ainda tem justiça ainda quero ver a justiça do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida da minha filha, porque há tantas coisas lá para trás a qual a gente não mereceu, né? Nenhuma pessoa merece, né, passar pelo pior, mas às vezes é preciso, porque quando a gente não arranja um tempo para o Senhor, não se lembra dele, mesmo estando ali no
no pecado, mesmo estando errando, falhando, mesmo estando toda errada, todo errado, Ele arranja tempo pra gente. Porque não importa como você tá, não importa qual vai ser o dia que literalmente você vai se livrar, né, de todos os seus vícios, de todos os seus pecados, seus erros, suas falhas, a qual desagrada ao Senhor. O que importa é você se aproximar dele, é você indo avançando com ele, caminhando com ele, indo além, querendo literalmente de coração, e não por interesse, querendo se aproximar dele, se relacionar com ele, ter intimidade com ele, conhecer a si próprio, a si própria, ler a Bíblia, orar. O orar é você falar o que você está sentindo, o que está acontecendo, o que você está querendo falar. Ao invés de você falar com si própria, com si próprio, fala com ele. Ao invés de você falar com alguém pessoalmente, ou por ligação, ou por mensagem, fala com ele. Porque ele não vai te julgar, ele não vai te criticar. Ele não vai querer ver mudanças em você, diferença em você, uma transformação radical em você, do dia para a noite, nem da noite para o dia. Ele sabe que leva tempo, porque até mesmo para ele cumprir com as promessas na tua vida, para ele derramar bênção sobre você, vitória sobre você, leva tempo. Não acontece no estrelar do dedo, nem no piscar dos olhos. É preciso passar por processo. E para que você viva de propósito, é preciso que você aguente e suporte os processos. Pode não estar sendo fácil, pode não ser fácil, mas não é impossível. Não vai te matar. Isso só é para te amadurecer, para te fazer crescer nele, através dele, para te lembrar que há um Deus no céu, na terra, que há alguém aí no seu coração que te ama, que te busca o tempo todo, que lembra de te acordar. Só de você acordar já é motivo para você agradecer a Ele, para você se aproximar dele, para você ter um relacionamento com Ele, porque Ele é incrível, Ele é lindo, Ele não é como a gente, Ele é totalmente diferente da gente. E a gente vai indo se tornando imagem dele, semelhante a Ele. A gente vai se espelhando a Ele e vendo Ele como um exemplo, como um professor, como a melhor forma de se aprender, de se amar. Porque você amando da forma que Ele te amou, vai ser leve demais, vai ser muito leve. Vai ser muitíssimo gratificante para você e para quem está perto de você. Então, seja a estrutura, a base, a motivação. Não precisa de segurar na mão de alguém. Levanta você mesma, levanta você mesmo. E vai. Vai com determinação, vai com fé, vai com esperança. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, mas vai. Chama ele, esteja presente. De frente a frente com ele, conversa. Seja sincero e sincera, de coração aberto. Se rasga, se rasga. O se rasgar é você se permitir se render a ele. Chorar se preciso for chorar. Se gritar se preciso for para tirar todo sentimento ruim, toda sensação ruim, toda emoção ruim, toda dureza do teu coração, sabe? Todo trauma, toda dor, tudo que tá te ferindo, te machucando. Mas fala com ele, tá bom? Não deixa de falar com o Senhor. Eu quero deixar isso registrado neste ano, porque eu quis muito testificar o que o Senhor fez neste ano, relatando alguns detalhes do passado, porque foi graças ao meu passado que eu pude me posicionar. Porque se tudo tivesse perfeito, lindo, maravilhoso, obviamente que eu nem teria me posicionado. Teria continuado na mesma situação.
Mas como o Senhor sabe que é através da dor, é através da perda, de sofrimento, de luto, de tantas coisas ruins que a gente se lembra dele, ele foi excelente, ele foi um Deus muito bom de ter permitido tudo isso na minha vida. Porque foi através disso que eu pude conhecer ele. E neste ano a minha sensação é que, nossa, se eu pudesse ter tido conhecido ele antes, desde o ventre de minha mãe, e ter caminhado com ele desde pequenininha, desde recém-nascida, e de ter vivido para ele, por ele, eu tenho certeza que meu passado não teria sido como foi. Mas talvez eu não estaria aqui viva. Então, agradecida por todo o meu passado, por todas as pessoas que fizeram parte do meu passado, a qual estiver aí do outro lado vendo este vídeo. Também agradeço vocês por ter se inscrito em meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigado 2024, adeus, que venhais 2025 para nós. Que Deus te abençoe para a honra e glória do Senhor. Me perdoe se eu não testifiquei de uma forma correta para quem já tem experiência, para quem já teve o privilégio de testificar, mas esse foi meu jeito de testificar o que o Senhor fez na minha vida e através de minha vida, pois foi através de mim, das minhas orações, do meu posicionamento, que eu pude ver a minha filha também se posicionando com 4 aninhos, né? Querendo conhecer o Senhor, querendo ser salva, querendo ser batizada já, querendo já estar bem pertinho dele. Só que eu acalmei ela, tranquilizei de que ela tem que ir com calma. É passo por passo, processo por processo. E um gole de cada vez para não se engasgar, porque ela ficou com muita sede e fome do Senhor, de querer conhecer mais, se aproximar mais, estar bem perto, para honra e glória do Senhor. E eu também. Só que a gente tem que ir devagar. Uma dica também em relação à Bíblia, aproveitando sobre sede e fome, vai lendo com calma. Vai lendo de 2 em 2 capítulos. Vai aumentando conforme você vê que você tá entendendo, que você tá sentindo de indo lendo. Porque senão você vai querer deixar a Bíblia de lado. Eu digo por mim porque antes também, lá no meu passado, eu já peguei a Bíblia mais de uma vez para ler, mas eu não entendia. Era como se estivesse falando grego comigo. Aí eu deixei a Bíblia de lado. Só que neste ano foi surpreendente para mim. Até me assustei, me espantei e fiquei sem acreditar, sem entender se era eu mesma. Só que eu me toquei, epa. Essa Amanda aqui não era a Amanda de antes, não. Eu pude entender, eu fui lendo, né, de 2 em 2 capítulos, fui aumentando. E eu pude entender ao ponto de eu sentir a presença, ao ponto de eu chorar, sabe? Ao ponto de eu me ver ali em cada história contada, ao ponto de eu me identificar, ao ponto também de falar comigo. E eu debater e falar, isso aconteceu comigo também. Eu entendo você, sabe? De eu ficar ali conversando com a Bíblia por conta da história. É muito lindo, gente, sério. Vale a pena ler a Bíblia. Comecem a ler, por favor. Comece o seu ano de 2025 posicionada, tá bom? Não se preocupem com as demais coisas. Não se preocupa, só dê o primeiro passo, que aos poucos tudo vai no fluindo, acontecendo naturalmente, tá bom? Ok? E leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia em si já é uma oração. Não sabe orar? Leia a Bíblia. Que aos poucos vai desenvolvendo. Quando vê, você já tá até falando em línguas, já não tá nem se entendendo. Vai que vai, tá, gente? Tchau, tchau.
Beijo!